Então, o que acontece? De acordo com a cultura, cada lugar é de um jeito. E às vezes o que acontece? A gente não leva em conta esses fatores. Existem situações que, por exemplo, eu conheço obreiros que estão em São Paulo ou no Paraná que estranham muito por causa do costume com o Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro é um se metendo na vida do outro, é um entrando na casa do outro, né? Você mal chegou se mudou para aquela rua ali, aí você está colocando as coisas para dentro de casa, aí já aparece aquelas meninas com a cara meio suja, né? Aí com só de calcinha parada na porta assim, pequenininha, né? Já reparou o negócio dele? Então assim, Rio de Janeiro é mais ou menos desse jeito. Aí o indivíduo às vezes vai para um lugar e vê que assim, tem gente que não aperta a mão, né? Gente que não fala oi, tudo bem, uma coisa mais ou menos assim. E assim, e a gente aqui está acostumado que assim, parece que a rua onde a gente mora é quase que uma maloca, né? Tá entendendo? Ei, fulano, tal, não sei o que, vamos fazer isso, fazer aquilo, ó, vamos ter que fazer uma vaquinha aí porque quebrou o cano da rua. Então é um negócio que assim, tem gente daqui que estranha quando vai para outro lugar, enquanto tem gente de outro lugar do Brasil que gosta de carioca, quando assim, pô, o pastor que vem para cá ele é do Rio, né? A pastora que vem para cá é do Rio. Por quê? Porque já sabe que vai ser um clima diferente, né? Então, para você ter uma ideia que assim, quando a gente não considera isso, a gente só pega o fator espiritual, a gente vai ter problemas, porque às vezes não é que a pessoa seja carnal ou não, é a cultura dela. Oi. O pastor falou só vai me levar no sul quando eu parar de falar mais, né? Falar o quê? Parar de falar muito. Vai me levar lá no sul. Aí o que acontece? Ele está sempre lembrando alguma coisa, né? Olha o coração. Aí nesse caso, em relação a esses fatores, né, antropológicos e sociológicos, é importante a gente sempre se preparar antes. Qual é a cultura do lugar? Né? E aí, elementos que põem em risco a obra missionária. As dificuldades são inúmeras. Além de se enfrentar os problemas materiais, como finanças, né? A gente falou isso lá atrás, saúde, às vezes a mulher, às vezes o filho precisa voltar, né? Porque não se adaptou a algumas situações, família, porque às vezes alguém da família adoeceu, e aí como é que vai ser? Os pais estão nas últimas, não dá para vir para o campo comigo, e eu vou deixar meus pais sozinhos, como é que vai ser? Né? E aí nisso, projetos pessoais, eu quero estudar, eu quero casar, eu quero não sei o quê, porque assim, tem momentos que a gente olha e pensa assim, não, tá tranquilo, mas tem momentos que a gente olha assim, porque cada um está numa fase. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu já estou com 40 anos, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não fiz aquilo outro. Então, muita coisa pode deixar o obreiro descontente, desconfortável ou mal sucedido no campo. Né? E aí, adaptação mesmo. Né? Imagina, eu por exemplo sou um camarada friento. Né? Meu filho é bastante calorento. Para ter uma ideia, dependendo da temperatura que a gente tiver, eu estou coberto, ele está sem se cobrir e está suando. E aí nesse caso, se eu for para um lugar que é frio, eu confesso que eu não vou me sentir bem. Não vou mesmo. E assim, tem lugar que não é frio. É muito frio. E aí, dependendo da situação, que nem às vezes a gente vê programa, né, matérias sobre o inverno nos Estados Unidos, aí a Gisele fala para Gisele, minha esposa, ela fala assim, Roberlan, imagina você lá, eu ia ficar dentro de casa todo dia, eu não ia sair não, tá doido, rapaz? Eu e cada uma, aí, digamos, a gente olha para essa situação e verifica que às vezes o obreiro pode não se adaptar. Um pastor disse para mim uma coisa que eu guardo até hoje, existe o romantismo e a realidade do ministério. Vou dar um exemplo simples do romantismo. Imagina, Rafael e Felipe estão de mal. Eu sou o pastor da igreja e sei que os dois estão de mal. E aí eu vou e penso assim, vou preparar uma mensagem de comunhão. Deus vai abençoar, vai ser um negócio tremendo, vai ter a ceia e a gente vai cantar a aliança do Senhor e tudo tal. Aí eu prego, eu falo assim, olha, você que tem um problema com o seu irmão, resolve o problema e tudo, tal, não sei o quê. Aí eu fico esperando assim, vamos ver, vai ter gente que vai. E aí tem aquela seguinte situação, Rafael vai pensar,
poxa, peraí, eu sou um diácono na igreja, o que vão pensar de mim se na hora que o pastor está fazendo um apelo de quem está com problema com o irmão, eu vou lá na frente? Hoje é dia da ceia, pega mal, meu filho está aqui, que ideia meu filho vai ter de mim? Entende como é que é o negócio? Ou seja, aí você às vezes, no romantismo, você pensa que é só você abrir a Bíblia e explicar e o pessoal vai fazer assim, oh, não é assim. Porque na prática, a maioria dos nossos membros já sabe o que deve e o que não deve fazer. Por isso que tem, né, o malandramente, por isso que tem o paranauê, por isso que tem, né, a malemolência, ou seja, o camarada ele já sabe que está devendo, então ele não aparece no culto, ele já sabe que está devendo, então ele não vai, né, assim, cavar muita coisa, aí de repente, eu vou pedir um conselho, né, irmã, né, o que a irmã acha disso? Mas assim, não é bem um conselho que eu estou querendo, eu estou querendo uma aprovação. E como eu já sei como a irmã Mariné pensa mais ou menos, eu vou pedir um conselho a ela. Por que eu não vou pedir a Eliane, né? Eliane, não é Elaine, nem a Rosemary. E aí isso, por que eu não vou pedir a Eliane? Eu não vou pedir a Eliane porque eu sei que a Eliane vai falar, tá errado, não sei o que e tal, então eu vou na Mariné. Entende como é que assim, essas questões, né, por exemplo, estão relacionadas a quê? A realidade do ministério. E aí, quando o indivíduo ele não se prepara, ele chega num negócio desse, o que acontece? Volta para casa arrasado. Aí diz que igreja não existe, o evangelho não sei o que lá, e não sei o que, não sei o que. Oi. E pastor, você falando sobre isso, de pregar e comover as pessoas, há certos obreiros, às vezes eu fico até assim, meio constrangida por eles, assim, porque eles pregam e tal. Quem quer ser renovado pelo Senhor, vem aqui na frente. Ele chama, ninguém vai. Aí às vezes eu estou lá e falo, poxa, dá um certo constrangimento, sabe? É complicado, né? Tem que pedir orientação de Deus, porque às vezes alguém chama, vai um montão. Às vezes alguém chama, não vai ninguém. Você fica chamando, ninguém vai. Ai, Jesus. Eu entendo que é o seguinte, assim, o apelo você faz. Se que alguém vier ou não vier, é claro que infelizmente a gente traz para o humano. Por exemplo, você fez o apelo e vê aquela muvuca, aí dá aquela sensação assim, fui bem. Você fez o apelo, não veio ninguém, aí dá aquela ideia de assim, fui mal. Mas, por exemplo, vamos pensar o seguinte, você que está com problema no casamento, vem aqui à frente para a gente orar. Tá dando para entender? Então o que acontece? Não é bem que o cara que fez o apelo foi mal. É que é o seguinte, a questão é, quem quer se tornar uma pessoa melhor? Entende? Quem, por exemplo, quer viver um novo tempo na presença de Deus? Ou fazer tudo isso englobando o casamento, mas botando outra coisa. Por exemplo, quem está mal no casamento, não é? Quem quer benção? Aí a pessoa que está mal vai junto com o outro que quer benção. Aí disfarça. Tá dando para entender? Então, às vezes assim, tem situação no apelo que assim, não é nem tanto que assim, que Deus não esteja com o pregador, que o Espírito Santo não tenha falado com o auditório, que às vezes falou, entendeu? Só se bobear a pessoa está assim, Senhor, me perdoa, mas não vou lá não. Tá dando para entender? Então, assim, essa questão, eu entendo que a gente, assim, faz a tua parte e não esquenta a cabeça com nada. É que nem quando eu chamo para aceitar Jesus, né? Aí imagina, já fica assim, não vai chamar, a pessoa vai ficar com vergonha, porque apelo como é que é? Depois que vai o primeiro, que vai o segundo. Claro, né, que vai o segundo, mas vocês entenderam o que eu estou dizendo, porque assim, isso, exatamente, porque enquanto não vai um, não vai ninguém. Agora, quando alguém vê um, tem que ter o corajoso. Entende? Aí onde entra aquela questão, por exemplo, se alguém quiser dar golpe em negócio de apelo, é só o seguinte, o fulano, olha só, quando eu fizer o apelo, vai lá na frente. Por quê? Porque psicologicamente acontece o negócio. Só que deu para entender que assim, nem tudo tem a ver com o pregador. Gente, pelo amor de Deus, eu dei um exemplo, não façam isso. Fala, Eliane, só para te pegar aí. Quando eu pregava severo, você Só falta alguém, por exemplo, um dia editar só esse trecho e postar lá na frente, né? Que Deus me guarde de ficar famoso. Mas Marco Feliciano não contava com essa não. Naquela época ele tinha o cabelo duro, ele pregava de um jeito. Depois que ele alisou o cabelo, pregou de outro jeito. Só que o que o pessoal da LGBT fez? Pegou aquela mensagem lá de trás. Perdão, Eliane.
essa parte que o senhor falou sobre nós cristãos sabemos o que devemos fazer. O que eu quero trazer? A maioria dos cristãos estão dentro da igreja, a palavra, ele lê a Bíblia, sabe como deve se portar, sabe o que tem que fazer. Mas o eu não deixa. Essa semana eu, conversando com uma pessoa, ela quer tomar Santa Ceia, só que o pastor prega como ela tem que conduzir a vida dela, tem que consertar algumas coisas, né? Ela não concorda, ela fica batendo na tecla comigo. Ou seja, eu quero tomar ceia, mas do jeito que eu tô. Eu não quero. Aí eu tentando explicar dentro, porque eu dou até meu exemplo, porque eu tenho pouco tempo assim de casada, que eu morava com meu marido. Né? E resolveu sua vida. Aí resolvi minha vida, Parabéns. graças a Deus, eu tô com o coração dele. Ele não é cristão. Eu contando pra ela, eu falei, eu passei uma peleja com ele, ele não é cristão. Mas Deus tocou no coração dele, casou. Meu pastor falou, Eliane, não fica assim insistindo com ele para ser cristão, mas glória a Deus, ele casou com você e dá o direitinho. Glória a Deus por isso. Mas eu tento mostrar para ela fala, mas tem pessoas lá dentro da igreja, Eliane, que é casada, usa aliança, faz, acontece e toma Santa Ceia. Eu falei, não olha para o outro, olha para Jesus, vê sua situação. Fala com o Senhor, fala com você. Porque se a gente for olhar para a vida dos outros, a vida da gente vai ser uma bagunça. Teve alguns que queriam milagre, Jesus perguntando, o que queres que eu te faça? Então, muitas vezes a gente não quer falar porque a gente já quer assim, não, eu quero desse jeito. Se eu falo, Jesus pergunta o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ser assim, mas eu quero desse jeito. Então fica aquela coisa complicada, a pessoa deixa de ir no culto de Santa Ceia, a pessoa fica olhando para outra, eu falei, olha, você vai acabar caindo. Olha para Jesus. Mas é. Porque eu sei o que eu passei, já contei um pouquinho para a irmã ideia e tal. Até hoje a irmã Diaconisa me conhece, passei um sufoco e passo, porque meu marido, a mãe dele, ele era dono de centro espírita. Então eu conheci. Só cuidado, mas continua. Foi difícil para Senão você vai parar na Cristina Rocha. Aí até peguei, estou assim, né, toda a presença do Senhor, mas pela graça mesmo. Porque eu sempre falei, Senhor, conheci tua palavra, tu me recebeste na tua família de Deus tão maravilhosa, amo o Senhor. Faço coisas fáceis, mas a renúncia é necessária. Não tem como, a porta é estreita. Não tem como correr. Não tem como. Irmão Ailton, perdão. Não, já terminei. Então tá. Ailton ou Ayrton? Ailton. Irmão Ailton, por favor. Ô, Rafael, você tem que chegar mais vezes, hein, Rafael? Foi só você chegar. Outra questão de ficar com vergonha aqui na frente, né? Então, aí eu estava na igreja um certo dia, vi um pastor da Bahia. Ele morava aqui, eu fui para a Bahia. Aí era o congresso de adolescentes, igreja lotada. Eu entrei, eu confesso, naquele dia eu entrei angustiado mesmo. O culto. Acontece, Jesus se angustiou. Claro, gente. Funciona. Aí eu realmente entrei angustiado. Aí a gente estava sentado embaixo, porque os adolescentes tomaram o local ali. Aí o pastor pregando, já no final ele falou assim, ó, Deus me revela que tem alguém que estou aqui angustiado no início do culto. Eu entrei mesmo. Aí, resultado, vou deixar a vergonha, né? Tomar conta que eu sou obreiro. De repente Deus quer te tratar naquele dia, vai deixar de ser tratado, aí, porque outros pecadores vão te exatamente, julgar. vão me Pô, julgar, fala porque sério. eu sou obreiro, até faço parte. Quem me julga é pecador também, pô. Mas sabe uma coisa? Levantei rapidinho, fui lá, falei, sou eu. Sou eu, isso aí. Quando eu fui, veio uma Eu tô falando. turma atrás. Ó, Felipe e Rafael, não façam isso no ministério de vocês. Aí orou por mim, aí veio irmãos me abraçaram e tal. Glória a Deus. Não tá entendendo? Não, mas gente, o importante é ser tratado. O que é importante é Deus saber quem você é. Isso! O resto da moçada que faça o julgamento que quiser. Exatamente. Todo mundo Né? está sujeito à mesma escolha. Mas é. Igual um obreiro uma vez falou assim, ele era presbítero, também já era presbítero. Esse negócio de presbítero, pastor dobrar o joelho para receber oração, não acho certo não. É se mostrar fraco diante da igreja. Eu falei, irmão, que isso, que negócio é esse? Cada um vê a sua necessidade. É sinal de humildade, de humilhação. Né? Se você sente que necessita, não tem nada disso não. O pastor, o obreiro não pode dobrar o joelho para receber oração. Bem, Jesus chamou os discípulos para ficar com ele porque ele estava angustiado, né? Se alguém quer ser mais do que Jesus... Pode ser. Então vamos lá. Elementos que põem em risco, né? Nós já falamos.
né, que questões de finanças, saúde, família, projeto pessoal, adaptação, né? Tem as lutas contra as hostes malignas, que eu entendo que é a parte mais complicada porque eles são invisíveis, então pode ser em qualquer coisa. Pode ser alguém tentando me humilhar, pode ser alguém tentando me exaltar, pode ser eu na dificuldade, pode ser eu na prosperidade. Então, assim, para mim o ataque do maligno pode ser qualquer coisa, né? Então, porque a gente só associa coisa ruim, né? Mas na coisa boa, Satanás também está atacando. Você tem que ter cuidado para que, né? E aí nisso, que tudo fazem para quê? Minar o trabalho do Senhor e destruir os seus servos. E isso eu aceitei no meu coração. Seja alguém tentando me colocar lá em cima, seja alguém tentando me colocar lá embaixo, seja, por exemplo, o dinheiro no bolso, seja o limite de crédito lá embaixo, seja no que for, eu sei o seguinte, Satanás está ali, sempre tentando alguma coisa. Estou eu pregando, ele está tentando me fazer falar alguma besteira. E ele está tentando fazer o irmão ouvir alguma besteira. É guerra, né? Aí alguém vai dizer assim, não tem como. Claro que tem, né? Então, sensibilidade. Lembra, Senhor Jesus tem compaixão de ti mesmo, para trás de mim, Satanás. Pertinho de Jesus, hein? Se pertinho de Jesus deu nisso, imagina pertinho de Julião. Imagina, né? Então, aí, financeiro, família, saúde, adaptação, isolamento, né? Às vezes a pessoa fica longe, ou às vezes ela quer se afastar, né? Falta de treinamento. Por exemplo, isso que vocês estão fazendo aqui pode parecer pouco, mas tem gente que nem isso faz. Entende? Tem gente que assim, se especializa muito para ir para o campo, mas tem gente que não se especializa nada, porque entende que assim, Deus vai resolver. Gente, não é bem assim. Se fosse assim, Paulo não estudaria e não diria para Timóteo, persiste em ler, principalmente pergaminhos, né? E aí nisso, não reconhecimento, né? Porque ainda tem isso, às vezes a pessoa precisa de ajuda e não reconhece, né? Pode parecer bobeira, mas quando o Ailton, mesmo sendo um presbítero, assim, eu estou precisando de oração, vou lá na frente, quem não é presbítero fica assim, poxa, se ele que é um presbítero está indo, por que eu não vou? Pode parecer bobeira, mas tem sempre alguém olhando a gente. E isso é importante, né? É importante. Só que tem gente que não reconhece. A irmã Luísa falou sobre a pessoa que ficou chamando, né, para vir, por exemplo, né, vem um casal e tal, não vem, não vai. Eu já fui uma vez na frente, sem eu ter necessidade, em nome de Jesus. O problema não era comigo e eu fui à frente. Quando eu fui à frente, as pessoas, porque às vezes não tem uma só pessoa. Ah, a senhora foi na frente para puxar o povo? Eu fui, mas sem ser. Olha o Felipe pegando para a senhora. Eu fui sem ser amiga do pastor. Começar a pregar mais aqui. Sem ser amiga do pastor. Porque eu acho triste, eu estou com ela, eu acho triste quando a pessoa que está lá na frente chama alguém e tem sempre alguém que está precisando e não vai. E eu levantei e fui com pena de quem estava lá na frente. Aí foi um monte de gente. Eu não precisei, estava lá, devo ter recebido alguma graça de Deus, porque eu estava ajudando a obra dele. De repente ganhou um galardão para o pregador. Então, mais uma prova que dá certo combinar com o pastor. Pois é. Não, mas não combinou. Eu não combinei, porque não era meu pastor. Esse foi improvisado. Eu paguei, professor. Ó, vocês dois, não façam isso. Mas fala aí, Por favor, hein, Rafael. Eu vi isso, é algo triste, mas eu vi algo lindo também, assim, no evento distrital, um pastor distrital chamar, e os pastores todos do púlpito, foi a coisa mais linda. Os pastores desciam do púlpito. Eu fui, a gente chorava, a gente não conseguia se conter. O renovo de Deus veio. Mas gente. Foi lindo, foi lindo. Porque é aquele caso, gente, o reconhecimento, pode reparar, o alcoólatra, ele para de beber quando? Quando se reconhece alcoólatra. Ou seja, a gente só melhora quando a gente reconhece que, olha, chega, tem que dar um basta nessa situação. Enquanto isso não acontece, não tem como. É que nem, por exemplo, um marido violento. Se não cair a ficha de ele perceber o seguinte, eu sou um cara violento, ele só acha o quê? Estava nervoso,
ela sabe que eu tenho pouca paciência. Assim, ele está sempre dando uma explicação para ser violento. Quando que ele melhora? Quando ele verifica o seguinte: se eu continuar assim, eu vou matar a minha esposa, eu vou ser preso, meus filhos, por exemplo, não vão mais me respeitar, ou seja, minha vida está indo pro buraco, né? Eu estou perdendo minha família. E, assim, quando essas coisas não acontecem, a pessoa continua e sempre o quê? Terceirizando a culpa. Né? É que nem o cara pula de igreja em igreja porque as igrejas não prestam. Troca de pastor porque os pastores não prestam. Troca de esposa porque as esposas não prestam. Troca de marido porque os maridos não prestam. E assim, e vive assim. E qual é o elo comum? É ele. O que tem em comum com todas essas experiências ruins? Essa mesma pessoa. Por quê? Porque a gente leva quem a gente é para onde a gente vai. Então a gente tem que fazer o quê? Tô quase tuitando essa frase, hein, Rosana? E se tuitar, me cita, por favor, né? Aí, e me marca também. E aí, em relação a isso, né, assim, porque a gente tem aquela ideia de que, não, agora vai ser diferente, só vai ser diferente se você for diferente. Né? Então, e a falta de reconhecimento, às vezes, do missionário, de, preciso me preparar, eu tenho que amar mais essas pessoas aqui, eu tenho que ver isso, eu tenho que ver aquilo, e assim por diante. E aí, concluindo, né, essas 4 unidades, a gente chega à conclusão de que tem muita coisa ainda para ser realizada na obra missionária, né? A gente está ciente de que a necessidade é muito grande, a igreja é a única capaz de proporcionar o conhecimento da verdade de Deus ao mundo, naquilo que a teologia chama de revelação especial. Claro que Deus está sempre se mostrando, né? Imagina, uma criança que nasce, o nascer do sol, se a gente olhar, Deus está sempre se revelando. Mas de modo especial, como Salvador da humanidade, é através da pregação do Evangelho. E se a igreja cochilar nisso daí, como é que vão saber? Né? Como ouvirão se não há quem pregue? Né? Então, é importante, né, que assim, a gente possa estar atento a isso. Agora, vamos a algumas coisas que eu queria aplicar para vocês de resumo.